Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos novamente juntos. Boa tarde aos que nos assistem de suas casas, através das redes sociais. Também é um prazer. E tenham certeza que receberão as mesmas energias que nós que estamos aqui presentes estamos recebendo. A equipe espiritual dessa casa percorre todos os lares que estiverem sintonizados conosco em pensamento e amor. Então, queridos irmãos, nessa tarde, nós vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho no Lar. Mas não vamos falar no Evangelho no Lar simplesmente dando uma receita, como um ritual. Vamos fazer uma reflexão do Evangelho no Lar, falando de magnetismo, de fluidos, sob a luz do amor. Porque o Evangelho no Lar, antes de tudo, é um encontro de energias nossas, nos nossos lares, e a espiritualidade que vem nos visitar. Então, é muito mais do que um ritual semanal. E para ilustrar esta nossa conversa, vamos refletir sobre uma história. A história, o título dela é O Perfume Invisível. Dona Carmen era uma senhora que era espírita, não era muito tempo, ela estava conhecendo a doutrina. E lá, falaram para ela sobre o Evangelho no Lar, sobre os benefícios do Evangelho no Lar, e ela se informou como deveria fazer e foi para casa com essa intenção. O seu lar andava muito conturbado. Os filhos adolescentes brigavam, discutiam, o marido andava muito irritado. Quando chegavam do trabalho, ele mal conversava com eles, era sempre aquele clima tenso. Algo comum até nas famílias, uns mais, outros menos, um por um motivo, outro por outro, né? Sabemos que a família é o grande laboratório. É lá que nós aprendemos, desenvolvemos a nossa paciência, os nossos relacionamentos. Então, todos os lares têm seus conflitos. E Dona Carmen convidou o marido e os filhos. Os filhos resmungaram, ela preparou lá a mesa, colocou uma jarra com água, os copos. Os filhos sentaram-se à mesa, meio contrariados, mas o marido nem chegou perto. E assim ela fez. Fez a oração, abriu o Evangelho, fez os comentários, os filhos ouviram. Passou, na outra semana, a Dona Carmen foi repetindo. E os filhos tinha dias que não iam, não participavam, ela não falava nada. E assim foi indo. Passou-se um tempo, Dona Carmen um dia se atrasou o transporte, que ela ia do trabalho, né? Para casa, deu um problema, ela se atrasou. Quando chegou em casa, qual foi a sua surpresa? Os filhos estavam sentados à mesa. E o marido veio com uma jarra d'água. Eu já servi a água aqui, colocou sobre a mesa. E assim foi. E ele sentou-se. E ali foi começando aquela transformação. Não houve milagre, irmãos, porque a doutrina espírita sempre diz: não há milagres, há transformações. Transformações que começam de dentro para fora, dos nossos corações para o exterior. E Dona Carmen começou a sentir que o lar estava mais harmonioso, conversavam mais, os filhos se entendiam mais. Então começou a se estabelecer uma boa energia na casa deles. As pessoas chegavam lá e diziam assim: ai, que bom aqui dentro dessa casa, parece que tem um perfume. As pessoas sentiam um perfume dentro da casa delas. Era o perfume invisível do amor. Então, assim que nós temos que entender que o Evangelho é um encontro para orar e conectarmos com a espiritualidade maior.
Então, isso é o poder da prece, o poder da modificação dos nossos pensamentos. Aí que está o grande milagre, que pode-se dizer, né? Porque Jesus mesmo dizia para todas aquelas pessoas, vá e não peques mais. O que é vá e não peques mais? Não volte a repetir aquela atitude. Não volte a repetir aqueles pensamentos. Então, isso, não peques. O pecar é fugir da lei de Deus, não é nada, não existe um pecado que será eternamente condenado. Não, é isso, que nós sempre procuremos entrar em conexão com a lei divina. Então, os benefícios do Evangelho no Lar são a harmonização do ambiente, como eu falei, que vai se transformando, a proteção contra influências espirituais inferiores, porque quando a vibração está boa, aqueles irmãozinhos com uma frequência mais baixa, vibratória, não conseguem ficar ali. Essa que é a transformação que acontece. A união familiar, que as pessoas começam a se entender mais, ter mais paciência, onde há as impaciências, e a irradiação do bem para toda a vizinhança. Isso é muito importante. O lar que faz o evangelho do lar, esse encontro semanal, no mesmo dia e hora, vai começar a emitir energias. E esta energia, essa luz, para nós visualizarmos, nós vamos pensar assim, de uma luz que se faz sobre uma casa. E aquela luz vai se expandir para os vizinhos, se é um prédio com apartamentos, vai se expandir por todos os apartamentos, onde nós estivermos. Até na praia, se a gente está lá na praia, está viajando um lugar, faz o evangelho lá, aquele ambiente onde nós estivermos será um ambiente também iluminado. E buscando na codificação espírita, Kardec, na Gênese, diz assim, ó, o pensamento atua sobre os fluidos espirituais como o som atua pelo ar. Isso está no capítulo 14, no item 14. Então, o pensamento vai transformando, vai transmutando estas energias. Esse que é o que acontece. E tem outra situação. O evangelho vai proporcionando também mais intimidade entre as pessoas, porque é um momento ali para faz a prece, lê aquele texto e faz uma reflexão sobre aquilo ali, não é ficar discutindo ou apontando um para o outro. Vamos supor, abre o evangelho, cai um item lá sobre o orgulho, aí fica dizendo, depois, né? Tu é orgulhoso, isso aqui é para ti. Não, gente, nunca é para o outro. A gente sempre a gente chega na casa espírita, começa a ouvir a palestra assim, puxa, o fulano que deveria estar aqui. Não, sou eu que tenho que estar aqui. Primeiro é para nós, primeiro é daqui para cá. Então, aí a gente, através do nosso exemplo, nós vamos semeando luz. O Bezerra de Menezes já dizia que o exemplo arrasta multidões. Onde nós andamos, por onde nós andamos, nós somos exemplo. E é assim que nós vamos transformando, principalmente com os nossos filhos. Às vezes a gente acha que eles não prestam atenção em nada, e quando a gente vê, eles estão repetindo as nossas atitudes. E é tão bom, né? Quando nós lançamos uma semente boa e eles seguem. Então, essa é a nossa tarefa como pais. E aí vai haver essa proximidade afetiva. Então, nós temos que colocar Deus na nossa vida. Nós temos que tirar... A beleza da doutrina espírita é isso. Ela vai nos explicando os porquês. Por que acontece tal coisa? Nós somos crianças espirituais. E como crianças, nós temos que saber por quê. A criança gosta, né? Por que isso? Por que aquilo? E Deus, nós não precisamos de buscar Deus em nenhum templo. Deus está dentro de nós. Ele é a causa primeira, já está no Livro dos Espíritos. Então, nós podemos nos conectar com Ele onde nós estivermos. E melhor ainda se essa conexão for dentro do nosso lar, com os nossos familiares. Então, o primeiro evangelho, o primeiro encontro que se deu foi na casa de Pedro,
quando Jesus convidou os apóstolos para fazer essa reunião. Ele pegou as escrituras e começaram a ler e a conversar sobre. Jesus começou a explanar, né? Então, devemos pegar um livro, uma passagem bonita, uma história, o Evangelho segundo o Espiritismo, se não tivermos a Bíblia, vamos ler aquele texto e vamos fazer uma reflexão. E vamos ali naquele momento irradiar para aquelas pessoas que nós amamos, os que estão doentes, como a irmã fez aqui antes, né? Nós vamos fazer lá no nosso lar. Kardec, Kardec sempre foi um estudioso, e ele estudava magnetismo. Ele já era curioso com essas coisas. Kardec era um cientista, e ele estudava a obra de Mesmer. Mesmer era um estudioso do magnetismo. Mesmer desencarnou, Kardec ainda era criança, eles não eram contemporâneos, mas aí Kardec estudava a sua obra. E aí Kardec, quando viu que começaram a surgir aquelas brincadeiras das rodas girantes, das mesas girantes lá em Paris, ele começou a ver que ali tinha um fundo de magnetismo também. E dali começou todo esse estudo e depois Kardec fez toda essa obra, a codificação do Espiritismo. Então, Kardec nos diz que o magnetismo abriu o caminho para o Espiritismo. Então, e porque tudo nós somos seres que temos magnetismo, enviamos magnetismo, eu recebo magnetismo de vocês. Então, esse lugar que eu falei da Dona Carmen, foi transformado os fluidos daquela casa pelo magnetismo. Por isso que às vezes a gente entra num lugar e diz assim, eu não me senti bem lá. É porque não estava um ambiente com magnetismo propício. Quando a água é fluidificada, que é colocada sobre a mesa, ela recebe também os fluidos. Nada mais é do que magnetizar essa água, transformar as moléculas dessa água. São feitos estudos em universidades sobre a água fluidificada. Eles colocam uma água sem ser fluidificada no microscópio, ela tem uma estrutura. Depois que ela é fluidificada, que foi feito todo o trabalho pela espiritualidade, ela muda a estrutura completamente. Ela fica diferente. Quando nós recebemos o passe, que nada mais é do que a magnetização, também as nossas células, que são água, também são energizadas e fluidificadas. Então, lá no nosso lar, na hora desse encontro de vibrações, todo o nosso alimento que está lá na nossa casa será magnetizado e potencializado. Todas as águas que tiverem na nossa casa, caixa d'água, filtro d'água, bombona d'água, tudo recebe. Quando a gente traz a garrafinha com água aqui na Sociedade Espírita, também a equipe espiritual que aqui está fluidificando. Aqui agora, nesse momento, essa água está sendo fluidificada para mim, até para o meu corpo físico e para me intuir o que eu devo falar para vocês. Nesse momento, a equipe espiritual que está aqui está nos envolvendo numa corrente fluídica. Vocês me ouvindo e eu falando para vocês o que a espiritualidade está intuindo. Então, tudo é magnetismo. Isso que é a beleza. Nós vamos entendendo o porquê. Quando a gente faz uma oração e pede proteção, nós estamos atraindo magneticamente os bons amigos espirituais para a nossa volta. Quando nós estamos esbravejando, irritados, nós estamos mandando magneticamente os irmãos espirituais que têm uma boa vibração para longe de nós. Então, se a gente está assim, vamos orar e pedir. Deus me abençoe, me dê calma, me dê ânimo, me dê proteção. E na nossa casa, não tenho medo, eu vou fazer o evangelho no lar e é perigoso alguém se mediunizar, acontecer alguma coisa, algum irmãozinho entrar
e acontecer algo. Não, meus irmãos. Por quê? A equipe espiritual que está ali presente no nosso lar, que combinou conosco, por isso que o nosso respeito em cumprir o dia e o horário, porque eles estarão ali com todo o seu compromisso e respeito. Eles colocarão proteções fluídicas, magnéticas na volta da nossa casa. E quem não está com a mesma vibração é o mesmo que recebeu um choque. Não consegue entrar. E não é o momento de ninguém se magnetizar, não vai acontecer. É o momento de pedir proteção para o nosso lar. E todos que o nosso pensamento buscar, os desencarnados também receberão. Nós não devemos chamá-los para a nossa reunião. Nós devemos só emitir. Porque nós somos como uma antena. A gente emite. Nós só vamos emitir. Assim, a gente não deve rezar para desencarnar dentro de casa. Nós temos é que emitir boas energias, bons pensamentos. As lamentações, as queixas é que fazem o movimento contrário, o magnetismo contrário. Então, vai se estabelecendo uma claridade nova. É como Jesus fala, a candeia vai se acendendo. O que é o óleo da candeia? Candeia é uma lamparina. O óleo da candeia que Jesus nos fala, que a gente deve colocar sobre um móvel alto, é isso, é essa nossa fé. E aí que vai queimando e iluminando. A nossa fé que clareia os nossos caminhos e os caminhos de todos os que nós mandamos boas vibrações e orações. Se a gente vê que a pessoa está muito irritada, está angustiosa, está ansiosa, vamos fazer uma prece silenciosa para ela, que nós vamos com certeza iluminar sua consciência e seu caminho. E Jesus, quando ele convida Pedro, ele diz: acendamos aqui em torno de nós e de quantos nos procurarem uma claridade nova. É essa claridade nova, a nova maneira de entender o que se passa. Essa proteção no lar. Então, o ambiente vai se transformando. E o lar, quando ele está fortificado com essas boas energias, ele vai tendo essa proteção, não só naquele dia, ele vai ter sempre essa proteção. Então, se está em desequilíbrio, se está todo mundo lá desarmonizado, brigando, irritados, vai abrindo brechas para entrar esses irmãozinhos da espiritualidade inferior, que querem, às vezes, vai lá, responde, fala, tu é trouxa mesmo, não sei. Essas intuições negativas. Quando nós estamos fortalecidos na prece, na oração, nós vamos ter essa proteção. Aí que Jesus nos diz: ajuda-te e o céu te ajudará. O que é o céu que Jesus fala? É a equipe espiritual que nos acompanha. Nós temos um anjo guardião que ele sempre está conosco, quando nós permitimos. Porque se nós estamos com pensamentos negativos, ele não consegue chegar perto de nós. O que é o anjo guardião? Ele pode ser um espírito familiar, pode ser... Não é dizer que é um ser angelical, não é um ser padrão Jesus. É um espírito bom que nos acompanha, claro que com uma situação espiritual mais elevada que a nossa, que nos protege. E ele só vai poder nos ajudar se nós pedirmos para ele, se nós orarmos para ele, se nós entrarmos em conexão com ele. Senão ele não pode chegar perto. Ele está sempre perto de nós. É como quando a gente está, como uma criança está começando a aprender a caminhar, a gente tem que deixar ela caminhar. Porque se nós ficarmos sempre segurando a mão, ela não vai conseguir. Mas nós ficamos ali, alertas. Se a gente vê que a criança vai cair, a gente corre e ampara, não é assim? E assim o nosso anjo guardião, ele está sempre ali pronto para nos ajudar, mas nós precisamos pedir a ajuda dele. E aquela pessoa difícil, aquela pessoa que nós temos dificuldade de relacionamento no nosso lar, nas nossas amizades, aquela pessoa que veio para ser o aguilhão,
O que é o aguilhão? É uma coisa que... tipo assim, uma lança que nos impulsiona para frente. Por quê? Porque quando ela nos irrita ou não dá certo, ela nos impulsiona a refletirmos para nós sermos melhores. Não é só para nos incomodar que ela veio para auxiliar na nossa evolução. Quando está tudo cor-de-rosa, está tudo cor-de-rosa. A gente evolui, são os desafios naquela situação que é difícil nós convivermos. E aí nós que estamos buscando o espiritismo, que é o cristianismo primitivo, que é a palavra que Jesus veio trazer verdadeiramente, sem nada de enfeite. Jesus falava, era isso, a pureza da doutrina espírita é baseada na palavra que Jesus trouxe, o cristianismo nascente, como era. Então, assim nós vamos compreender por que nós estamos naquele grupo, desse encontro. E há, meus irmãos, 2 tipos de famílias. A família de baixa imunidade e a família de alta imunidade. A família de baixa imunidade é a família que ainda tem muitos desafios e muitos conflitos a resolver. Geralmente, é aí que está a dificuldade de implantar o evangelho no lar. E é esta família que tem que fazer. Mas lá não dá para fazer. Faça sozinho, faça no quarto. Há quem diga que faz no banheiro o seu evangelho, para não ser perturbado. E tem também a família de alta imunidade, aquela família que já está mais, como a história da dona Carmen, na segunda fase ali, ela já está conseguindo orar junto, está conseguindo já uma certa tranquilidade. Então, essa família de alta imunidade, as influências externas, elas já não estão afetando tanto. Claro que todos têm os seus problemas diários, todos têm os seus problemas lá fora, mas quando entrarem nesse lar, ele será um porto seguro. Um dará força para o outro. Um ajudará o outro na dificuldade que ele tiver lá fora. As crianças que tiverem... Todos nós temos tendências negativas. Se nós encarnamos nesse planeta, foi para dominar essas tendências. Então, se a criança tem uma tendência a mentir, a ser orgulhosa, a ser teimosa, quando ela está num lar que já tem mais essa estrutura, vai começando a ver os exemplos e vai se fortificando e melhorando. Agora, já a família da baixa imunidade, se vem essa criança com essa tendência e ela só vê exemplos negativos, será bem difícil. De repente, ela retornará ao plano espiritual sem ter evoluído em nenhum ponto ao longo de toda a sua encarnação. E aí, os pontos de vista dessas 2 famílias também eles são diferentes. Porque quanto mais baixa a imunidade, mais materialista essa família, mais ela vive em função de ter e não de ser. E a família que já está com uma imunidade alta, esses valores vão mudando. Todos nós queremos melhorar de vida, ter coisas boas. Isso aí é bom, é bom as pessoas trabalharem, estudarem para adquirirem, mas isso não deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Às vezes uma pessoa que mora numa casinha paupérrima é mais feliz do que um que mora lá no castelo, numa casa muito linda. Às vezes é uma pessoa solitária dentro de um casarão. E às vezes o que está no lugar lá bem humilde, é feliz, cheio de valores espirituais e passando todos esses valores para os que estão ao seu lado. Daí acontece às vezes, e muito graças a Deus acontece, ao passar dos anos essas famílias vão evoluindo, e os filhos vão crescendo e vão ajudando e vão estudando, e isso é tão lindo. Isso é evolução. Então vão mudando esses pontos de vista. A prece do Evangelho no lar durante a gravidez é outro ponto muito importante. Porque, como eu falei das crianças com essa sensibilidade das tendências, quando essa criança está no ventre,
quando há essa oração, essa vibração boa do Evangelho, já vai trabalhando esse espírito, porque nós nascemos como uma pedra bruta. Deus nos cria, né, como uma pedra. Aí, através das encarnações, vamos nos lapidando. Hoje, nós somos mais lapidados que na nossa encarnação anterior. Sei lá quando é que nós nascemos na anterior, não se sabe, depende de cada um. Mas, com certeza, hoje nós somos melhores do que ontem. E no futuro seremos melhores do que hoje. E essa criança, quando ela está no ventre e com esse ambiente de boas vibrações, ela já vai sendo trabalhada, já vai criando uma harmonização com essa família, com esses pais, já vai dominando essas tendências que esse espírito, né, terá que dominar, que se diz. Então, vai abrindo esses canais. E esses nossos relacionamentos são tesouros que nós não podemos deixar enferrujar. Nós temos que sempre presentear esses nossos tesouros, esses nossos familiares, com esses bens que a ferrugem não corrói, que são os nossos valores morais. Então, é muito lindo esse encontro. Por isso que eu pensei nessa nossa conversa dessa tarde, para a gente não fazer só essa reunião semanal nas nossas casas, que seja automática. Senta, sei lá, 7 horas, 7h30, faz isso, como uma receita de bolo, levanta e sai. Vamos pensar que nós temos que fazer aquilo ali de uma maneira muito linda, muito olhando nos olhos e se entregando à espiritualidade que está presente. É como se nós chegarmos aqui na casa espírita, chegarmos um pouquinho antes do passe ali, sentarmos na cadeira, passarmos por ali, recebermos o passe, sairmos no portão. Tenho certeza que não vão receber tudo que iriam receber se tivessem chegado antes, feito sua oração, a irradiação, participado do Evangelho, prestado atenção no que a exposição está trazendo de mensagem e, muito importante, meus irmãos, se concentrando na hora do passe, porque a espiritualidade está nos fluidificando, está nos magnetizando naquele momento. E aí nós vamos conservar esta energia durante toda a semana se nós mantivermos a nossa vibração. Se nós sairmos daqui e formos para a casa da vizinha brigar, descarregou a bateria do nosso celular, sabe? Então é isso que a gente tem que pensar. Continuar em oração. E aí o Senhor entrará e ficará conosco na nossa casa, tenho certeza. Então, o Evangelho é isso, meus irmãos. É para nós procurarmos um melhor estado íntimo para nós e para as nossas famílias. Se nós estamos ali juntos, tem esse motivo. Nós trabalharmos sempre de mãos dadas. E para encerrar a nossa fala, eu trouxe uma poesia que fala sobre o Evangelho no Lar, que é muito bonita e muito significativa. Aí eu gostaria que vocês fechassem os olhos e se imaginassem lá na casa de vocês, lá naquela mesa onde vocês fazem o seu Evangelho, ou começarão a fazer, num dia certo da semana, o que vocês quiserem, sempre no mesmo horário, pode ser 15, 20 minutos, faz uma oração, recebendo aquela equipe espiritual que vai ali, abram o Evangelho, pode ser ao acaso, leiam um trecho, se não quiserem ler um trecho muito longo, não leiam, façam uma reflexão, orem por aquelas pessoas onde que vocês se preocupam, pelo planeta, pelos hospitais, pelos asilos, por todos os lugares que vêm à mente de vocês, pelos parentes que estão longe, pelos que estão em conflito conosco. E aí depois encerrem e tomem a água. Se desejarem, façam uma reflexão ou não. Uma vez aqui mesmo, uma senhora me disse, eu não faço para não dar briga dentro de casa. Então, ela disse que não fazia, o comentário do Evangelho foi aqui, porque aí senão discutiam.
e então não fazia, simplesmente encerrava a oração. E aí daqui a pouco as coisas vão mudando e daqui a pouco eles estão fazendo os comentários. Então vamos lá para a nossa casa, lá para o nosso lar. O nosso lar sempre é o melhor lugar do mundo. Luz no lar. Em cada canto do lar, um sopro de amor. Quando o evangelho se abre, cessa toda dor. Palavras sublimes, vindas do além, trazem consolo, esperança e o bem. Entre as paredes simples se acende a luz, pois ali mora o Cristo, onde o amor conduz. Família reunida em prece e união, é templo sagrado do próprio coração. Os espíritos de luz se fazem presentes em lares que oram com almas ardentes. E os laços antigos, às vezes feridos, são restaurados, curados e unidos. No Evangelho no lar, plantamos a paz. A cada leitura, a treva se desfaz. Jesus se assenta, sorri e consola. Jesus transforma a casa em santa escola. É na rotina que o milagre acontece, na fé que insiste, no bem que não esquece. E mesmo nas sombras, o amor é farol, guiando a família ao eterno sol. Por isso, amigo, não deixes para depois. Abre o Evangelho, faz do teu lar um altar de oração e verás Deus falando no teu coração. Unamos as mãos em qualquer direção. Na luz do Evangelho, somos todos irmãos. Então, queridos, eu desejo que vocês retornem aos seus lares, que lá esteja uma linda luz que vocês enviaram nesse momento e que permaneçam com ela. E não esqueçam, estabeleçam um dia e horário para receber Jesus. Fiquem em paz. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram pelas redes sociais.